Oi, gente, vamos para mais uma aula de transporte urbano. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que ele fica assim no segundo plano, sabe, com os engenheiros, mas eu gostaria muito que vocês se atentassem para esse problema, porque realmente ele ficou um pouco encoberto com a pandemia, mas agora ele está voltando, pelo menos aqui na região e no Brasil inteiro, que é a questão do trânsito, né, e da segurança no trânsito, né? E vocês devem acompanhar pela TV que as internações com relação a acidentes de trânsito, elas vêm aumentando bastante agora que a gente voltou a ter um trânsito maior nas cidades, né, e nas rodovias. Bom, a situação mundial é essa. Imagino que cerca de 1,3 milhão de mortos no mundo, né, por conta de acidentes de trânsito, né? E não são só os mortos, olhe só, de 20 a 50 milhões de feridos por ano no trânsito no mundo, né? É a primeira causa de morte na faixa de 15 a 29 anos, a segunda causa na faixa de 5 a 14 e a terceira causa na faixa de 30 a 44. Isso, assim, se a gente tirar o período da pandemia, tá, gente? A gente não está contando é, mortes por Covid. Então, a gente imaginar, olha só a primeira causa, né? Pessoas muito jovens, né? E a maioria, mais da metade desses mortos no trânsito são homens jovens que se arriscam mais no trânsito, né? Então, isso tudo custa, né, gente? Custa de 1 a 2% do PIB de cada país. Muita grana, grana que a NTP e o IPEA fizeram já alguns estudos e verificaram, assim, foram levantados desde o custo do hospital, né, o custo do acidente, bateu num poste, quanto custa o poste? Bateu num muro, bateu, a pessoa ficou tantos dias internada, ela deixou de trabalhar, a mulher do cara também deixou de trabalhar, a vizinha do cara mandou flores. Então, tem estudos que mostram esses dados todos, né? E esses estudos no Brasil, do IPEA e da NTP, eles não levaram em consideração uma questão, que é a questão sentimental. Mas os estudos na Europa mostraram isso, que assim, as pessoas que sofrem um acidente, elas ficam traumatizadas, né? A família fica traumatizada, os amigos ficam traumatizados. Esse desgaste emocional também tem um custo, porque a pessoa falta, tem que pagar o médico, tem que se tratar com um psiquiatra, tomar remédio. Então, se a gente for verificar, esse custo custa muito mais, né? Então, a NTP e o IPEA fizeram um levantamento que uma pessoa que morre no trânsito custa de 300 e poucos mil reais, não só para ela, né, mas para a sociedade. Tem o seguro, né, tem o que ela deixou se ela tem 30 anos, a previsão de que ela trabalhasse até os 60, 65 anos, esse deixar de trabalhar também é um custo, né? Se é um acidente com apenas danos do veículo, da via, né, da sinalização, o custo fica por volta de 17 mil reais. E se é um acidente sem vítima, a média é de 3 mil reais. Esse assunto, gente, é um assunto. Ó, o meu TCC foi nessa área, né? Eu estudei 5 anos da cidade de Sorocaba, fiz um levantamento na polícia, nos hospitais, e é um bom projeto de TCC, eu acredito. Porque
se estuda muito pouco, sabe, acidente de trânsito no Brasil, muito, muito pouco, e o que é ruim, porque se você não estuda, se você não tem um bom diagnóstico da situação, você também não consegue, você, poder público, né, e mesmo a população em geral, né, não consegue agir. Aí não consegue agir, se a gente for olhar os acidentes, bom, 60% acontecem nos cruzamentos das cidades, né? A gente está falando de cruzamento urbano. E eles são recorrentes, né? Naquele mesmo lugar acontece uma morte, daí um ano outra morte. Se não fizer nada no cruzamento, vai continuar acontecendo, gente. Infelizmente, é um jeito, né, não é o melhor jeito de trabalhar. O melhor jeito de trabalhar seriam medidas preventivas. Antes de acontecer o acidente, já está aquele cruzamento analisado, né? Às vezes, né, eu fui da prefeitura de São Paulo, nós tínhamos muita morte numa região da cidade, e nessa região, o que se verificou pelos estudos é que as mortes ocorriam à noite, né? E quando a gente foi estudar, a iluminação era muito ruim. Então, às vezes as pessoas eram atropeladas na faixa do pedestre mesmo, estavam atravessando e eram atropeladas, porque se estavam com uma roupa escura, né, não eram nem vistas, né? Então, foi muito simples a solução. Iluminamos as faixas do pedestre, né? E aí os acidentes praticamente zeraram, né? Então, é muito importante um estudo que é um estudo de engenharia de tráfego, né? E eu também, eu fui diretora de operações da empresa pública de transporte de São Paulo, né? Nós gerenciávamos cerca de 3.600 ônibus. Imagina que Macapá tem 200. Eu tomava conta lá em São Paulo de 3.600 ônibus. E diretamente, né? Era da prefeitura mesmo, não era dos empresários. E nós tínhamos um problema muito sério com acidentes. Eram 2 atropelamentos por dia com morte, né? Isso custava muito, né? Além do custo de ser uma vida que você está tirando, né? As famílias entravam com ação contra a prefeitura, ganhavam, e a prefeitura ficava pagando indenização por anos e anos, né? E nenhuma empresa de seguro queria fazer os seguros para a empresa municipal, né? Então nós tivemos que fazer um estudo muito grande para diminuir, reduzir e acabar com esses atropelamentos o máximo possível. E foi muito interessante, foi um aprendizado para mim que eu trago para toda a vida, porque coisas simples nós pudemos fazer e reduzimos 3/4 no final da gestão, não tinha um atropelamento a cada uma semana, por exemplo, né? Imagina, de ser atropelado por um ônibus, né? Você dificilmente sobrevive, né? Ou se você sobrevive com muitas sequelas, né? E então o que nós fizemos? A gente treinou os motoristas, né? Principalmente bicicleta, né? Tem muitos trechos do ônibus que o motorista ele não enxerga a bicicleta, não enxerga o pedestre, é um ponto cego no espelho retrovisor dele. Então a gente fazia aquele treinamento que hoje é um treinamento básico, né? Faz o motorista do ônibus andar de bicicleta do lado do ônibus para ele treinar e para ele ficar mais atento, né? Os ônibus naquela época eram todos pintados de vermelho. E aí a gente fez um estudo de cores, por exemplo, quando está no entardecer, o vermelho é a cor que é menos enxergada, sabe? É pior que o preto, porque ela se mistura, né, com o entardecer, quase noite. Então é uma cor muito ruim para você ter um carro, para você ter um ônibus pintado de vermelho. Aí nós propusemos pintar a frota de branco, e ela foi pintada de branco. Uma outra ação foi andar com as luzes acesas durante o dia também.
Então, às vezes, né, pequenas ações fazem com que você tenha um resultado muito bom. Então, essa projeção que eu vou falar agora de acidentes, né, foi feita em 2009, né, pelo IPEA e pela NTP, é que até 2030, né, 2,4 milhões de óbitos por ano, passando do nono para a quinta maior causa de óbitos no planeta. E gente, muito triste você perder uma pessoa por um acidente. Eu, por exemplo, né, sou viúva, fiquei viúva em Belém, né? Meu marido foi atropelado na calçada por um motorista de um aplicativo lá, naquela época nem chamava aplicativo, que estava bêbado, que subiu na calçada e que matou, e foi muito. Até hoje eu tenho esse trauma, né? Bom, mais de 90% dos acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorrem nos países de baixa e média renda, e esses países só possuem 48% da frota mundial. O que isso nos mostra, gente? Isso nos mostra que é uma questão de educação, a respeitabilidade às leis de trânsito, a você circular com segurança, né? Então, a gente precisa evoluir, cuidar e tratar, nós, né, engenheiros, temos que utilizar a engenharia, e anteriormente um engenheiro de trânsito bom era aquele engenheiro que fazia o trânsito fluir. Hoje já não é mais assim. Às vezes é melhor o trânsito dar uma reduzida, né, ir mais lento, mais devagar, até porque a velocidade é o grande causador, é o ponto número um, se não for o número zero, dos problemas de acidentes de trânsito. Bom, países em desenvolvimento, né? Por que ele é um quadro mais preocupante, né? Os principais atingidos, né, usuários mais vulneráveis das vias são os pedestres, né? Agora que mais recentemente, aí nos últimos 10 anos mais ou menos, o número de motocicletas aumentou muito, né? E principalmente entregadores de refeição, né? E motociclistas de entrega e os ciclistas, né? Então, nos países mais pobres, até 70% dos óbitos são com esses usuários mais vulneráveis. Então, mais recentemente, até o atropelamento dos pedestres tem reduzido, mas os acidentes envolvendo motocicleta e com vítimas, né? Porque um acidente, gente, com motocicleta, dificilmente não tem vítima. Se você, por exemplo, pega um acidente envolvendo dois veículos, né, dois automóveis, pode ser que não tenha vítima, pode ser que seja só um dano no veículo, né? Ou pode ser um dano no veículo e num poste, no muro, né? Numa placa de sinalização, mas o motorista e as pessoas que estão dentro do carro podem não sofrer nada. Mas dificilmente um acidente com um motociclista, ele não tem dano, né? Ele não tem um problema, pode ser uma perna quebrada, pode ser se ele não está devidamente calçado, pode. Eu já vi casos, né? Já dei muita aula para aqui no CREAP, por exemplo, eu já dei muita aula de segurança no trânsito para pessoas que já tinham se envolvido com acidente, né? Nossa, eu vi casos horríveis, gente. Imagina pessoas que estavam na moto de chinelo havaiano, a pessoa perdeu metade do pé, entende? Ficou só com o dedão, perdeu todos os dedos, coisa mais terrível do mundo. Bom, os países mais pobres, né, com menores condições de arcar com os custos da morbimortalidade no trânsito, né, morbimortalidade, a pessoa também é o caso de ficar com sequelas, né? Imagina, a pessoa perde um pé, perde uma perna, perde um braço, perde um olho no trânsito, ela vai ter sequelas a vida dela todinha, né?
E também uma questão a se destacar é que esses danos, né, que os motociclistas sofrem, eles têm muita dificuldade de recuperar, entendeu? É colocar pino, depois que operou, é fazer fisioterapia, às vezes por meses, anos seguidos. Então, e também isso, além do custo para a vida da pessoa, é um custo, é um custo financeiro também grande, né? Então, entre os principais atingidos são os segmentos sociais menos favorecidos, né? A população com menor acesso aos atendimentos emergenciais pós-traumáticos. Porque quem tem plano de saúde ainda tem uma questão a ser colocada. E, e quem não tem, né? Aí fica difícil. Bom, os relatórios da Organização Mundial da Saúde, a gente tem intervenções, né, e recomendações. Nós temos uma política, né, de transporte e uso do espaço, né, a questão da rede viária, a segurança veicular, a fiscalização e o atendimento às vítimas. Esses são os pilares, né, das intervenções. Se a gente conseguir agir nesse horizonte, desses 5 itens, a gente vai estar trabalhando para reduzir, minimizar e, se Deus quiser, um dia até zerar essa questão dos acidentes de trânsito. Em 2008, né, enquanto os Estados Unidos obtiveram uma taxa de 12,5 mortes a cada 100 mil habitantes, o Brasil obteve uma taxa de 30,1, sendo que a frota de carros norte-americana é o triplo da brasileira. Então, realmente, tem que ser trabalhado a nível de sociedade, a nível de política pública, a nível de universidade, né? E assim, por que vocês podem até estar perguntando, por que a gente está falando tanto de acidente, né, se a gente está falando em transporte urbano? Porque no transporte urbano você consegue, como eu falei, reduzir, você tem a governabilidade, né? Por exemplo, se tem uma empresa de ônibus que tem muito acidente, você consegue fazer uma política pública de ir na empresa de ônibus, treinar esses motoristas, verificar o estado dos pneus dos ônibus, verificar se a questão do espelho, freio e tal. Você consegue agir para que isso não aconteça mais, né? Então, uma parte do sistema que está lá rodando, sem contar que os ônibus rodam praticamente, né, o dia todo. E o veículo particular até é mais difícil. Ele está sempre rodando, 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 né? Então, uma política de segurança no trânsito ou de paz no trânsito, que ela tem que, o município, o Estado e o governo federal tem que agir nesse sentido. Então, quais são os fatores de risco, né? Álcool e direção, né? Excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança, não uso do capacete, né, no caso de moto, ultrapassar no sinal vermelho e não uso de equipamentos de contenção de crianças, né, desenhos das vias e infraestrutura. O que diz respeito aqui ao transporte público? Bom, álcool e direção é assim, as empresas de ônibus têm que estar bem sensibilizadas para que os seus motoristas não tenham álcool em direção, né? E o excesso de velocidade, os ônibus têm que ter esse controle de velocidade, tem que ter, já se tem os tacógrafos, né? Mas tem que ter alguém que analise, né? E agora você já tem os GPS, então isso tem que ser fiscalizado pela própria empresa e pela prefeitura para ver essa questão no ônibus, né? E o sinal vermelho, né, gente? Eu já falei aqui, e é bom repetir, que 60% dos acidentes acontecem nos cruzamentos, né? E muitos cruzamentos têm semáforo, mas muitos
veículos, ônibus e tal, eles passam um sinal vermelho e aí acontece o acidente, né? E há 7 milhões de veículos registrados e cerca de 3 milhões e meio em circulação em São Paulo, com 16 mil quilômetros de malha viária e 10,7 milhões de habitantes, né? São números impressionantes que, associados à irresponsabilidade e à fatalidade, né? Matam motoristas, motociclistas, ciclistas e, sobretudo, pedestres, né? Todos os dias, 4 pessoas morrem em São Paulo após sofrer acidentes de trânsito. É um cenário, gente, e assim, é, um, é uma morte muito impactante, porque se você tem uma pessoa doente, né, ela fica fazendo tratamento, a família vai tendo esse, vai caindo na cabeça das pessoas que essa pessoa pode vir a falecer. Mas o acidente de trânsito, não, a pessoa está lá boa, né, com os amigos, e aí sai na rua e morre, né? É um impacto muito grande. Então, tem esse Plano Nacional de Redução de Acidentes de Segurança Viária. Ele inicialmente foi feito para a década de 2011 a 2020, né? Pelo Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito. Eu vou falar dele, mas esse plano ele já foi ampliado para a década de 2020 e 2030. Inclusive, é uma questão que eu gostaria muito que vocês procurassem. Como é que está o plano agora? Com certeza na internet vocês vão encontrar muita coisa. E os pilares são o fortalecimento da gestão da segurança no trânsito, né? A infraestrutura viária adequada, a segurança veicular, o comportamento e segurança dos usuários, né? O atendimento ao trauma, assistência pré-hospitalar, hospitalar e reabilitação. Então, esses 5 pilares, eles são para a década que nós já vivemos, né? Eles não foram eficientes, eficazes, não foram, e eles continuam para a década que a gente está vivendo agora. As diretrizes é implantar um Observatório Nacional de Trânsito, que até já existe, mas que, felizmente, né, gente, não funciona direito. Né? Por que não funciona direito? Porque para a gente estudar adequadamente, a gente tem que ter uma uniformidade de dados. Né? Então, o que eu estou falando de uniformidade de dados? Por exemplo, aqui vamos analisar o caso de Macapá. A pessoa está trafegando aqui pela JK, sofre um acidente. Aí chama o bombeiro. Aí esse acidente ficou registrado pela polícia, pelo bombeiro. Aí a pessoa deu entrada no hospital, ficou registrado no hospital. Caso essa pessoa venha a falecer daqui a um mês, mais ou menos, pode estar no boletim, na ocorrência lá, ou no registro dela no hospital, que ela faleceu por conta de traumatismo craniano. Só que às vezes não liga que esse traumatismo craniano ele foi por conta de um acidente de trânsito. Então, tem muitos lugares que já está, esses dados eles são checados e são verificados se, por exemplo, não aparece 2 vezes o mesmo acidente ou se esse óbito aparece. Né? Então, tem cidades que levam em consideração se essa pessoa veio vir a óbito daqui a 6 meses por conta do acidente, ela vai constar nos dados de acidente. Mas tem lugares que só consideram vítimas de acidente de trânsito quem faleceu no local, por exemplo. Tem outros que é 30 dias, tem outros que é 45 dias. Então, esse Observatório Nacional de Trânsito seria assim, para você ter uma análise, né, e um banco de dados adequado, você teria que ter um dado que todo mundo fizesse, por exemplo, a contagem igual. Né? Todas as cidades vão contar. Faleceu no local, faleceu com 30 dias, faleceu com 6 meses, ou às vezes até 1 ano, né? Por conta daquele acidente. Tem muita gente mais velha que sofre um acidente, né? Quebra o fêmur,
aí nunca mais esse idoso se recupera e tem sequelas para a vida inteira, e aí piora a vida dele, e aí morre daqui a um tempo, e também foi por conta desse acidente aí. E também essa contagem de você ter a contagem, né, adequada. Então, segundo, criar no âmbito de cada órgão do Sistema Nacional de Trânsito programas voltados à segurança do pedestre, segurança dos motociclistas, segurança dos ciclistas, segurança para o transporte de carga e transporte público de passageiros, porque esses veículos, gente, tanto caminhão como ônibus, eles são grandes, né? Então, às vezes, um acidente com eles, né, às vezes não sempre, né, não é nunca um acidente leve, né? É sempre um acidente que a gente tem uma vítima, fatal ou não fatal, mas tem uma vítima. Né? E, por exemplo, a questão dos motociclistas. Não sei se vocês sabem, mas se você é um motociclista, caiu da moto, foi tranquilo, mas esse teu capacete, ele já não te fornece a segurança adequada. Você teve uma queda forte, você tem que trocar o capacete. Né? Muitos também colocam o capacete e não abotou um capacete. É pior até do que estar sem capacete, ou sei lá se posso até falar isso, mas tem que estar adequado. Né? Você anda de moto, de Havaiana eu já vi um monte de gente, mas mesmo com tênis é ruim. Né? Você teria que ter uma bota, né, com proteção, com ponteira de proteção, alguma coisa assim. Mas quem usa essa bota aqui em Macapá, gente? Quem usa? O ciclista. O ciclista, ele deveria usar uma roupa clara, ele deveria ter uma luz na bicicleta dele, ele deveria ter um, tiras refletoras, uma roupa refletora, para a noite principalmente, né? E o pedestre também, usar roupa clara, olhar para os dois lados. Então, ciclista e pedestre nem fizeram, já motociclista e motorista de ônibus, de caminhão, até tem que tirar uma carteira, mas o ciclista não, gente. Então, muitas vezes, o motorista de ônibus trata o ciclista ou o pedestre como se ele tivesse uma educação no trânsito, como ele teve, né? Como o motorista teve. Mas muitas vezes não tem, né? O importante era criar um programa nacional de gestão integrada de informações no âmbito federal, estadual e municipal. É um pouco do que eu já falei, né? Promover os preceitos de acessibilidade em todos os programas que compõem o Plano da DEC. Acessibilidade, gente, é importantíssimo. Nós vamos ter uma aula só sobre acessibilidade. Né? Então, cadeirantes, grávidas, idosos, crianças, tem que ter. Né? Adianta você ter um ônibus que tenha uma plataforma, se você é um idoso e anda por calçadas horríveis, né? Esburacadas, com degrau, até chegar ao teu ônibus. Cadeirante, como é que pode? Né? Então, a acessibilidade é muito importante na questão dos acidentes. E nesses estudos que foram realizados, a gente verificou que 1% dos acidentes, eles acontecem sem ter um veículo, entendeu? A pessoa está caminhando na calçada, vai pegar o ônibus e caiu no buraco. Né? Eu mesmo já sofri aqui na Unifap, quando a pavimentação era muito ruim, eu pisei numa pedra, a pedra virou, eu caí, quebrei o ombro, né? Tive que colocar vários pinos no ombro. Até hoje, assim, estou curada, fiz fisioterapia, mas não é a mesma coisa, né? Ainda sinto dores, ainda sinto restrição de movimento. Seguida, né, como diretriz, é fortalecer o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o Denatran, né, como forma de garantir a integração de todo o Sistema Nacional de Trânsito. Com relação à fiscalização, né, o que podia ser feito? Né? Criar um selo de qualidade na fiscalização do trânsito. Por exemplo, olha, empresa Cidade Morena. Ela não teve nenhum acidente nesse mês, no ano foi
perfeito, olha, vamos lá, um selo ouro para ela. Taxistas, vocês, taxista que não se acidentou em tanto tempo, né? Você também ter uma bonificação, né? Um selo seria um reconhecimento de que aquele veículo, né? Aquela empresa, ela é segura. Priorizar as campanhas relacionadas à fiscalização no âmbito nacional, elaborar um diagnóstico da fiscalização exercida pelos agentes, padronizar os procedimentos relacionados à fiscalização no âmbito nacional, fortalecer a capacidade de gestão do Sistema Nacional de Trânsito. Né? O Denatran, gente, tem pouquíssimos funcionários. Teve épocas já, uns anos atrás, ele tinha 11 funcionários para legislar, né, também sobre o trânsito do Brasil inteiro, né? Departamento Nacional de Trânsito. Incentivar a celebração de convênios entre os entes federados para a gestão do trânsito de trechos urbanos em rodovias. Uma questão muito grave, gente. Eu já estudei, fiz uma consultoria nesse item aí, de estudar, né, rodovias que passam por áreas urbanas, elas são onde mais acontecem acidentes. E aqui no Amapá a gente tem muitas rodovias passando pelas cidades menores, né? E aqui também a gente tem rodovias, a rodovia JK, é uma delas, em que a fiscalização ela já não é da prefeitura, mas ela é do estado, né? Então fica uma certa incoerência, né, gente? Então, se tivesse esses convênios entre estado, município, você vai ter uma gestão melhor, né, e uma segurança maior. E priorizar a fiscalização das condutas infracionais com maior potencial de vitimização. E nesse quesito, eu falo e repito para vocês, velocidade é o grande vilão. Se você tem um acidente com um carro a 30 km por hora, você vai ter 80% de chance dessa pessoa que foi atropelada, ela não virar óbito. Mas se você vai aumentando a velocidade, essa chance da pessoa virar óbito, ela dobra e triplica. Então, vocês que dirigem, andem devagar. Educação, né? Implementar a educação para o trânsito como uma prática pedagógica cotidiana nas pré-escolas e nas escolas de ensino fundamental. Promover o debate do tema trânsito nas escolas de ensino médio. Promover cursos de extensão e de pós-graduação na área de trânsito, presenciais, semipresenciais e à distância. Desenvolver uma estratégia de integração com os meios de comunicação, com a finalidade de criar uma mídia de trânsito cidadã. Muitas vezes, né, a mídia, até por não acompanhar direito, assim, olha, um pedestre foi atropelado por um ônibus. Mas o pedestre também, né, ele atravessou muito devagar a via. Assim, ela culpa o pedestre, gente. Mas, por mais que ele seja desatento, né, o motorista de ônibus é um motorista profissional, né, ele tem que dirigir por ele e pelos outros, né. Então, todas as pessoas que sofrem acidentes, elas têm uma história, elas têm uma família, elas têm uma vida, que muitas vezes nem o nome da pessoa é citado nas matérias. Então, isso que a gente chama de mídia cidadã. É um olhar, né, principalmente para os mais com menos capacidade no trânsito. Né? Capacitar, formar e requalificar profissionais do Sistema Nacional de Trânsito, professores, profissionais da educação básica e superior, instrutores, examinadores, diretores em geral de ensino, centros de formação de condutores em diferentes áreas de trânsito. A gente vê, né, por exemplo, esses centros de formação, a pessoa que está lá dando a aula, às vezes ela até ensina como burlar algumas leis de trânsito. Né? Isso não está correto, né, gente? Porque se a lei de trânsito existe, é para você
ter a segurança maior, né? Então, um instrutor ensinando, dando dicas para burlar, nada a ver, né? Infraestrutura, né? Incentivar a celebração de convênios entre os entes federados para a gestão do trânsito em trechos urbanos de rodovia, criar programas de manutenção permanente, adequação e tratamento de segmentos críticos de vias, garantir a utilização somente da sinalização viária regulamentar em todo o território nacional, né? Garantir a infraestrutura viária adequada, né? Como estratégia, a segurança no planejamento, construção, operação e manutenção da infraestrutura viária, através da realização de auditoria da segurança de novos projetos viários e a realização de avaliações de segurança viária sobre o impacto de novos projetos. Isso é importantíssimo, gente, para nós que somos engenheiros, somos e seremos. Você, ao estudar um projeto, por exemplo, agora lá no projeto da Ponte Sérgio Arruda, o nosso olhar sobre esse projeto tem que ser o olhar da segurança, né? Fazer uma avaliação da segurança já na hora que você vai fazer o projeto. Como estratégia 2, né, incentivar as ações a implementarem melhorias na segurança viária de infraestrutura, através de sistemática de programas de investimento para melhorar as classificações de segurança de rede viária e projetos para avaliar as inovações de melhorias da segurança, especialmente para os usuários vulneráveis. Porque, gente, tem muito projeto que faz, olha, eu estou projetando aqui uma rotatória. Ah, beleza. Só que onde o pedestre vai atravessar? Não foi feita uma faixa, né? Não foi colocado em nenhum lugar, quer dizer, o pedestre não se teletransporta, né, gente? Então, projetar na segurança viária é uma coisa importantíssima. Com relação à saúde, estratégia 1, desenvolver sistemas de atendimento pré-hospitalar, desenvolver sistemas de trauma no hospital, assegurar a reabilitação precoce para pacientes feridos, para minimizar os traumas físicos e psicológicos. Estratégia 4, incentivar a criação de regimes de seguro adequado para os usuários do trânsito, visando financiar os serviços de reabilitação de vítimas de acidente. Estratégia 5, estimular a investigação completa sobre o acidente e a aplicação de uma resposta jurídica eficaz a mortes e feridos. Isso é muito, muito importante, gente. Também é uma área da engenharia que tem muita falta de profissional, né? Por exemplo, a pessoa que vai fazer uma avaliação lá para pagar um seguro, que é um engenheiro de trânsito, por exemplo, um acidente que o cara tirou um pouco o carro, estava com 2 rodas no asfalto, 2 rodas na grama, né, ou no mato, vegetação. Aí você vai ver a velocidade que esse carro estava vindo e se era adequada com a sinalização da via. Entende? Então, esse laudo vai ser importante para o juiz determinar se a culpabilidade, né, do motorista, né, nesse acidente. Estratégia 6. Prestar apoio e incentivo aos empregadores para contratos sem precariedade. Que agora a gente, na pandemia, viu muito, né? Lá em São Paulo, os motoristas lá, os motociclistas, tem 15 minutos para entregar uma pizza. O cara ia voando, passava na calçada, furava o sinal vermelho. Então não pode ter um contrato assim. Segurança veicular. Estratégia 1. Incentivar os países a promulgarem regulamentos e normas de segurança voltada para veículos com base no desenvolvimento pelo Fórum das Nações Unidas para a harmonização das regulamentações aplicáveis a veículos. Estratégia 2. Incentivar a implementação de programas de avaliação de veículos novos em todas as regiões do mundo. Gente, você imaginar que tem um veículo que sai ainda sem o encosto da cabeça no banco de trás? Não pode, né, gente? E também uma coisa que é muito
muito discutida, né? E foi muito discutida quando foi feito o Código de Trânsito. Poxa, se no Brasil inteiro só pode o limite máximo de velocidade é 120 km por hora, por que você faz um veículo que vai até 200 km por hora se você não vai poder circular em lugar nenhum com aqueles 200 km por hora? Estratégia 3. Incentivar a realização de acordo para garantir que todos os veículos novos sejam equipados com cintos de segurança, como um recurso de segurança mínima. Estratégia 4. Incentivar a implantação universal de tecnologias para evitar acidente com eficácia comprovada. Estratégia 5. Incentivar o uso de incentivos fiscais e outros para os veículos motorizados que proporcionem elevados níveis de proteção aos usuários vulneráveis. Evitar a importação e exportação de carros novos ou usados que não atendam aos padrões mínimos de segurança. Tem muitos padrões na Europa que no Brasil não são colocados, né? E aí, por quê, né? A vida lá vale mais do que uma vida aqui. Então, vamos ter padrões de segurança para todos, né? Para o mundo inteiro, a mesma coisa, né? Freios ABS, por exemplo. Estratégia 6. Adotar tecnologias de segurança que irão melhorar a segurança dos veículos e reduzir os riscos para os usuários vulneráveis. Já tem N produtos, gente, que a gente poderia estar num nível, num patamar de segurança veicular muito adiantado aqui no Brasil. Estratégia 7. Incentivar os gestores dos governos e das frotas do setor privado para adquirir e manter veículos que ofereçam tecnologias avançadas de segurança e níveis elevados de proteção dos ocupantes. Isso daí é principalmente para a disciplina que a gente está vendo hoje, né? Que é transporte urbano. Os governos e as frotas, né? A gente não pode continuar com esses ônibus que são caminhõezinhos aí, caminhão com uma carroceria de ônibus. Dá mais para ser assim, né? A gente já tem tecnologias muito mais avançadas com relação aos ônibus do que esses que a gente está convivendo, principalmente aqui no nosso estado. Desafios, né? Produzir informações para a formulação de políticas públicas de prevenção, proteção e promoção da saúde e segurança no trânsito. Integrar informações sobre acidentes de trânsito, ocorrências, né? Número de mortes e lesionados. Produzir estatísticas unificadas, né? Usando indicadores internacionais. Monitorar os fatores de risco e de proteção de acidentes de trânsito. E georreferenciar as informações. Não é, gente? Porque tem tanta tecnologia disponível hoje, tanta tecnologia, mas parece que a tecnologia ela não é usada para a questão da segurança, principalmente. E estamos nós aí, né, engenheiros de trânsito, para fazer isso nas cidades. Esse é o desafio da geração de vocês. Quando eu iniciei, a gente tinha muito menos tecnologia, a gente tinha que ficar inventando. Agora é utilizar, é em busca da tecnologia e pegar a informação. Então, eu penso que muito TCC dá para fazer nessa área, gente. Bom, definir metas, ações, né? Ações de prevenção, de proteção e de promoção à saúde, ações de mobilidade urbana e acessibilidade, ações de educação em saúde, trânsito e cidadania, buscando a promoção da cultura de paz no trânsito, ações para melhorar a atenção às vítimas e ações para aumentar a fiscalização e controle sobre as infrações de trânsito. Porque, gente, você pode até fazer o TCC nessa área, pega lá no Detran. A pessoa sofreu 1, 2, 3, 4 infrações, batata, essa pessoa vai sofrer um acidente de trânsito. Então, um estudo muito legal é esse, ver quantas infrações a pessoa está cometendo e pode ir atrás da pessoa, ela vai cometer um acidente de trânsito. Como podemos nos envolver? É difundindo essas ações, né, da década, que agora já é até 2030, né?
envolvimento dos órgãos de governo das três esferas, né, e definir as lideranças, né, criar grupo multissetorial, né, amigos, né, da década, envolvendo a sociedade civil, ONGs, movimentos sociais, setor privado, né, elaboração desse plano nacional, né, um Comitê Nacional pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito, envolvimento de pessoas famosas, né, como defensores do plano da década. Vamos, né, convidar um artista, vamos fazer música, né, vamos fazer um festival de música sobre a redução de acidentes, sobre a paz no trânsito, sobre a década de redução de acidentes, né? Criar mecanismos de divulgação das ações da década. Agora que a gente tem sites, tem blogs, tem... Vamos discutir isso, né, gente? Aqui, quando Brasília, né, trabalhou bastante, e o Correio Brasiliense, que é o jornal de lá, ele ajudou muito, né, nessa crise que tinha de segurança viária lá em Brasília. Olha só, né, uma página inteira, a primeira página, quando os radares foram implantados para a questão do controle da velocidade, né? As recomendações. Mobilizar, né? Olha só, foi feita uma passeata lá em 96, gente, com 25 mil pessoas, todas de branco, pela paz no trânsito. Porque Brasília, não sei se vocês conhecem, mas as vias são... Brasília foi uma cidade feita para o automóvel, né? E aí os acidentes eram grandes e quando começou a implantação dos radares para controlar a velocidade, houve mobilização da sociedade no início, né, contra, mas depois a sociedade viu que precisava controlar a velocidade. Aqui, né, a cidade de Blumenau já tirou o estacionamento da via e pintou uma via bem diferenciada. Estimular a cultura da paz nas escolas, né, trabalhando com protagonismo juvenil. Né? Aí, ruas bem sinalizadas, gente, a sinalização para a questão da segurança viária, ela é importantíssima. E o Código de Trânsito nem permite que uma via seja entregue sem sinalização. Né? Desenvolver os conceitos de pedestre, né? O ser humano é mais importante que a máquina em uma cidade democrática e segura. Mobilidade sustentável e cidadã. Calçadas públicas com tratamento diferenciado. Então, eu sempre defendo, né, gente? Tem nós mesmos aqui na Unifap, né? Poxa, um prédio público. E se a gente for olhar as calçadas da Unifap, me perdoem, né? Mas deixa muito a desejar. As calçadas da prefeitura, prédios da prefeitura, calçadas das escolas, calçada das UBSs, né? Tem que ter um tratamento diferenciado, tem que cuidar disso, né? Revisão da localização das faixas de pedestre, né? Trabalho com a equipe local e identificação dos corredores principais de pedestre. Às vezes coloca uma faixa, né, gente, onde a pessoa vai atravessar em outro lugar correndo, né? Então, onde se coloca a faixa, importantíssimo. Sinalizar a faixa, iluminar a faixa. Levantamento do número de mortes de pedestres, né, tanto nas faixas como fora delas e até nas calçadas. Desenvolver os conceitos do ciclista cidadão. Aqui algumas vias para ciclistas, que agora a gente até já está tendo uma implantação em algumas vias aqui de Macapá, né? E equidade no uso das vias. A gente já viu um pouco sobre isso, né? Mas que os ônibus, nos ônibus nas cidades onde tem, mas metrôs e trens, cidades onde tem metrôs e trens, o transporte coletivo transporta mais gente que o individual, no entanto, o espaço do automóvel é muito maior se a gente for olhar a cidade como um todo. E a fiscalização com foco na vida e na cidadania. O que eu falei, olha, questão da velocidade, questão da ingestão de álcool no volante, são coisas que são inconcebíveis na sociedade atual.
criar uma nova mentalidade, né, nos funcionários públicos. Respeitabilidade aos semáforos. E a mídia cidadã, já falei um pouco sobre isso, né? Construir parcerias com jornais, rádios, TVs, questão da publicidade pública. Aderir ao Dia Sem Carro, não sei se vocês já ouviram falar, em setembro, né? Sempre tem no dia 22 de setembro, é um dia para você treinar, deixar o carro em casa e andar a pé, né? Fazer com que esse dia realmente seja representativo. E é essa década, né, gente? Queria que vocês olhassem um pouco sobre a década de 2020 até 2030. E é isso, gente. A aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima.